Olá amigos, estamos iniciando nosso estudo básico de mediunidade, hoje com um assunto interessante, que é o choque anímico. Vamos ver por definição o que nós temos aqui. O que seria choque anímico? Então seria toda a contribuição energética do médium em transe a favor do espírito comunicante. Então é claro que toda comunicação que nós temos com o espírito, ela ocorre de perispírito a perispírito. E uma contribuição energética vai ocorrer em qualquer das circunstâncias, mas em uma comunicação onde essa contribuição energética sai do médium e vai a favor, o detalhe é esse, a favor do espírito comunicante, aí é sim considerado choque anímico. Então tem que ser a favor do espírito comunicante. Se não for, ainda poderá ocorrer essa contribuição energética, com certeza. Ela pode passar de tanto de um para o outro, é uma via de mão dupla. Mas quando se coloca na definição, conforme a federação deixou bem claro, toda a contribuição energética do médium em transe a favor do espírito comunicante. Só nesse caso que é considerado choque anímico. Então nós temos aqui no capítulo Doutrinação do livro Qualidade na Prática Mediúnica, que é um livro muito importante do projeto Manuel Filomeno de Miranda, da editora Leal. Esse projeto Manuel Filomeno de Miranda, ele foi criado lá pelos anos 90, em Salvador, Bahia, com essa finalidade de dar apoio ao treinamento aos trabalhadores da área mediúnica nos centros espíritas, através de seminários, encontros. Então, são muitas questões, perguntas, informações. E nesse capítulo Doutrinação, nós encontramos um pequeno trecho na questão 65 que diz o seguinte: a função das comunicações dos espíritos sofredores tem por finalidade primordial o seu contato com o fluido animalizado do médium para que ocorra o chamado choque anímico. Então lembra a definição do choque anímico. Tem que ser uma energia canalizada, vamos dizer assim, benéfica ao espírito comunicante. Porque contato com o espírito sofredor, com o fluido animalizado do médium, isso pode ocorrer em diversas circunstâncias. Mas estou reforçando mais uma vez, choque anímico tem que ser a favor do espírito comunicante. Então Allan Kardec usou a expressão fluido animalizado ou animal porque quando o espírito se acopla ao sensitivo para o fenômeno da psicofonia ou psicografia, recebe uma alta carga de energia animalizada que lhe produz um choque. Então, de qualquer maneira, nós precisamos entender que esse choque ele sempre vai ocorrer, quando o espírito se acopla para esses fenômenos de psicofonia ou psicografia. Então há uma troca de energias, vamos dizer assim. Nós temos aqui um exemplo ilustrativo: o corpo do médium com o perispírito se comunicando junto com o perispírito do comunicante, interagindo, vamos dizer assim, fica melhor. Então, voltando aqui à questão, nós temos uma observação importante. É preciso muita atenção nesse entendimento sobre essa questão, pois quando falamos de choque anímico, estamos também tratando de um ambiente de comunicação com um espírito, nessa interação de perispírito com perispírito. Devemos ter o conhecimento mínimo sobre fluidos e perispírito, porque senão fica difícil de compreender, pessoal. Quem não se lembra, não se recorda das definições de perispírito, de fluidos,
vai verificar lá no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, né, ou em alguma outra literatura espírita, para se poder compreender melhor essa questão dessa interação. É importante também que nós temos que nos atentar com essa interação entre um espírito encarnado consciente da doutrina espírita, não é? Que é o caso médium, que ele já estudou bastante, e um outro espírito desencarnado, que a gente não sabe que espírito é esse, porque ele pode não estar consciente do que lhe esteja acontecendo, muito menos ele pode saber que desencarnou. Tá? Esse espírito pode não ser conhecedor dos postulados espíritas, então não adianta você falar com ele que ele está desencarnado. Então, o espírito ouvinte possivelmente não entenderá e, portanto, não sairá daquele estado mental. Por isso que esse choque anímico, com essa contribuição a favor do espírito sofredor, é importante. Como diz aqui, é aí que se beneficia com choque anímico, com o intuito de se colher resultados futuros. O espírito passa a sentir e experimentar sensações que se desacostumou pelo estado de perturbação onde se encontra, e assim o mergulho nesses fluidos salutares do médium, porque é contribuição, então tem que ser um fluido salutar, fará com que o espírito passe por uma rápida desintoxicação, modificando a sua psicosfera densa naquele instante. Pode até, com esse choque, resultar para o espírito sofredor uma catarse. O que seria a catarse, pessoal? Coloquei aqui, a libertação psíquica, quando se consegue superar alguma perturbação. É como se fosse um sono profundo, mas o espírito não dorme. Mas ele entra num sistema ali com a mente dele, com o corpo mental, como se estivesse dormindo, como se, seria essa catarse. É como se caísse em um sono profundo. O espírito vê os acontecimentos passados, que são trazidos por suas lembranças mentais arquivadas, que lhe eram tidas como reminiscências desagradáveis e que lhes fortaleciam o descontrole das paixões inferiores. Veja que, nesse caso, o contato ocorreu, né, de preferência lá na mesa mediúnica. Pode ocorrer também fora da mesa mediúnica, pode acontecer, mas ocorrendo na mesa mediúnica, o médium ele já vai estar disposto a prestar esse socorro para o espírito sofredor. Então, com certeza, esse mecanismo todo, auxiliado, é claro, por um guia, né, que esteja ali presente, tá, um mentor, ele vai permitir que esse fluido salutar do médium envolva mais o espírito sofredor. E é justamente nessa hora que pode ocorrer essa catarse. Então, em Loucura e Obsessão, capítulo 11, Manuel Filomeno de Miranda, ele comenta o seguinte: é muito importante isso aqui porque faz parte também do que nós estamos falando. O médium, pelo perispírito, absorve as energias dos comunicantes espirituais. Então, aquilo que eu falei, é uma via de mão dupla. O médium jogou o fluido salutar, mas ele recebe energia do comunicante, né, pelo perispírito, que no caso de estarem em sofrimento, perturbação ou desesperos, de imediato experimentam melhora, por diminuir essa carga vibratória prejudicial. A recíproca é verdadeira. Trazido o espírito rebelde ou malfazejo ao fenômeno da incorporação, o perispírito do médium transmite-lhe alta carga fluídica animal. Então, aqui, bem comandada, aturde-o e fala quebrar algemas e mudar a maneira de pensar. Isso está lá em Loucura e Obsessão. Quem não teve a oportunidade de ler, é um livro excelente, né, que traz muita informação técnica. Uma observação importante é que a mediunidade dignificada, quando a gente coloca aqui dignificada, é aquele que está evangelizado, aquele médium evangelizado, que tenha
a doutrina na ponta da língua, vamos dizer assim, está trabalhando pelo espírito sofredor. É um veículo de amor e caridade, o que pode ser muito benéfico ao espírito sofredor. E quando se comunicando, receberá o choque desse fluido animal do médium e irá alterar a sua vibração, melhorando a sua condição psíquica, facilitando para o seu despertamento. Porque esse choque fluídico vai através de um fluido salutar do médium. Por isso é chamado de choque anímico. Tá? É claro que esse tipo de interação de perispírito com perispírito pode causar essa troca mesmo de fluidos. Se você não tiver nessa condição de tratar um espírito sofredor e ele não estiver na condição de comunicante, pode estar ocorrendo outra coisa, diferente disso que nós estamos estudando aqui. Mas esse estudo serve até para entender outros fenômenos mais adiante. Então, o espírito sofredor, esse choque anímico, ele funciona também semelhante a um passe. E realmente, pensa bem, se não seria semelhante a um passe. Porque vai restaurar as forças do espírito sofredor. É como também lhe acorda as impressões que estava acostumado dos sentidos de visão, audição e tato, né? Que ele, quando estava encarnado, ele sentia, né, essas impressões. E por causa disso ele sente prazer no diálogo, porque quebra aquela fixação mental que ele estava ali com aquela monoideia, com aquele sofrimento. Lembrando que a permanência será até quando julgado pelos mentores, por isso tem que ter o auxílio dos mentores, porque eles estarão lá no plano espiritual, sabendo qual a melhor hora de cessar isso, né? Ou então pelo controle consciente também do médium, né? Porque pode ser demais para um ou para outro, né? Nada exagero é bom. Ao médium pode trazer sensações físicas desagradáveis, porque como é a via de mão única, mão dupla, então o médium também pode sentir as sensações físicas desagradáveis que o espírito sofredor está passando para ele, que é justamente nessa situação de desespero, né? Essa ele vai passar para o médium. Em algumas situações, há um desrespeito àquela reunião, com alguns interessados, espíritos sofredores, mas estão interessados em danificar o equipamento mediúnico do médium, porque tem alguns que são trazidos à comunicação por imposição. Então o médium vai ter que suportar isso tudo, esses ataques também. Alguns ainda, conforme nos dissemos aqui, são controlados por espíritos mais endurecidos do que eles. Veja que alguns são controlados lá no plano espiritual, mas são trazidos assim mesmo para ver um tratamento, para que esse choque comece a dar resultado, se não naquele momento, mais à frente. Outros sofrem e gemem implorando clemência. Mas o choque anímico pode ter um efeito retardado, é isso que eu falei, como de alguns medicamentos, e é só se fazer benéfico posteriormente, auxiliando em uma próxima comunicação. Quer dizer, na próxima comunicação vai ter um novo choque anímico e vai deixar ele mais lúcido e mais conciliador. Então tudo é um tratamento, e esse tratamento vai permitindo que ocorra essa melhora, né, para o espírito comunicante. Então nesse projeto Manuel Filomeno de Miranda, ele vai concluir da seguinte forma: que, concluído esses comentários sobre o choque anímico, podemos dizer ainda que essa terapia, essencialmente do médium, é a base e o pano de fundo sobre os quais todas as demais de iniciativa do doutrinador se estabelecerão. Quer dizer, nós temos aqui uma informação importante que nos faz decidir por essa revelação de André Luiz, que ele fala aqui que o médium é o primeiro socorrista e não o primeiro doutrinador, conforme afirma equivocadamente alguns. Que realmente, se ele está trabalhando para o bem, está trabalhando para ajudar, para socorrer, ele é o primeiro socorrista. O doutrinador já tem a função dele lá na mesa mediúnica,
Ele não precisa nem ser médium doutrinador. Ele tem que saber fazer o papel dele como doutrinador. Tá? E o médium é aquele que vai fornecer o seu fluido salutar, vai entrar em contato, vai permitir que ele tenha algumas sensações, que ele recorde de algumas sensações. Né? Então isso não quer dizer que seja ruim. Tá? Pode, em alguns casos, ser ruim para ambos, vamos dizer assim. O médium recebe aquelas impressões ruins e pelo próprio animismo dele, ele acaba passando essa impressão, mas isso pode ajudar o espírito sofredor, que ele vai começar a identificar o quanto que ele fez mal. Porque às vezes ele está sofrendo por um mal que ele fez, não porque alguém está lhe fazendo algum mal. Tem que saber interpretar isso também. Tá? Então seria isso, esse tratamento, né, através de você enviar esse fluido salutar para o espírito comunicante. Para quem se interessar, nós temos aí as nossas referências, né, o livro dos médiuns, dos espíritos, qualidade na prática mediúnica excelente, Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia de Divaldo. Também eu aconselho quem não leu, tá, possa ler. Então ficamos por aqui, e Jesus possa manter iluminados seus corações, que vocês possam continuar firme nesse estudo. Precisamos aprender muito, ainda vamos ver. Essa é só a primeira parte, temos mais 2 partes aí ainda tratando sobre choque anímico. Até a próxima.